Olá, gente! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, né, nossa semana de live está bem movimentada. Vão chegando, mandando o convite dessa live para os amigos, conhecidos, colegas, parceiros, independente se você é advogado, estudante, fique à vontade. Hoje a nossa conversa vai ser com o Dr. Haroldo Lourenço. Meu querido amigo, professor, advogado, exímio especialista em direito imobiliário. A gente vai tratar sobre esse assunto aqui. Assim que ele entrar, eu jogo ele aqui para dentro, para a gente poder bater essa bola. E vamos falar, né, daquilo que eu mais amo tratar, que é planejamento patrimonial, e aquilo que o Haroldo mais gosta de trabalhar e ensinar aos seus alunos, que eu inclusive já tive o prazer e a honra de ser aluna dessa fera, fiz mentoria, tudo que podia. Eu suguei o Haroldo ao máximo e hoje a gente tem essa parceria aqui muito bacana, eu participo do curso dele e ele também está participando do meu curso. Oi, Haroldo, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, e você? Tudo Seja bem. bem-vindo. Obrigada, queria agradecer a você por ter aceito o convite, estar aqui conversando um pouquinho com a minha audiência e eu com a sua. Então, gente, curte aí, compartilha e vamos de mais conhecimento, né, com esse fera aqui, que é advogado, é professor, é pós-doc, gente, nem sabia que existia isso. O cara tem pós-doc na UERJ, sabia nem que existia. Doutor, mestre em Direito Processual, professor adjunto concursado em Processo Civil pela UFRJ, dentre outras 500 mil coisas que tem no currículo dele. Obrigada, Haroldo, por estar aqui. Obrigado, obrigado. É um prazerzaço estar com você aqui, estar conversando com você e estar vendo a apresentação, você falando aqui do início. Para mim é uma felicidade imensa, estou acompanhando o seu lançamento da sua turma aí. Tenho maior felicidade de poder participar da sua turma, ter uma aula lá gravada minha, participando. A gente fica muito feliz. Enfim, não dá nem mais chamar você, foi minha aluna. Você já está treinando a sua carreira própria, já está voando aí longe. Então a gente, literalmente, aquele ditado, né? A criatura está passando o criador. Então, você já está me passando longe, já está indo longe aí em holding Oh, até patrimonial. Eu acho que parece. eu tenho que pedir mais dicas para você aí sobre holding patrimonial, planejamento patrimonial. Eu acho que vou ficar quietinho aqui nessa live, você vai falando, eu vou só acompanhando, fazendo assim, ó, e a gente está tudo certo aqui, está ótimo. De maneira nenhuma, pelo amor de Deus. A gente precisa sugar os seus conhecimentos aqui. Nesse curto espaço de tempo, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse aspecto imobiliário, e eu que trabalho muito com planejamento patrimonial, a gente analisa patrimônio, muitas vezes o que chega para a gente analisar são imóveis, né? Se não sempre, mas na grande maioria dos planejamentos, das estruturações, planejamento patrimonial e sucessório também, que eu trabalho muito e com diversos instrumentos que a gente consegue agregar e concatenar nesse planejamento, sempre tem imóveis envolvidos. E aí, né, a gente tem aí uma gama enorme, que eu falo assim, até mesmo antes de eu vender o planejamento, seja patrimonial ou sucessório, eu tenho tantos outros serviços jurídicos para vender para esse meu cliente, né, prestando uma assessoria jurídica de qualidade dentro do direito imobiliário, porque o brasileiro, infelizmente, ainda não tem essa cultura, né, de se utilizar de um profissional, de ter um parecer jurídico, de fazer uma due diligence. Brasileiro adquire imóveis de milhões, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, sem nem se consultar com o advogado, achando que aquela meia dúzia de certidões ali negativa que ele tirou, que o cartório mesmo tirou, é suficiente para ele analisar a saúde daquele imóvel numa simples certidão de ônus reais, quando a gente sabe que tem outras coisas envolvidas. E é importante a gente saber analisar uma documentação imobiliária, a certidão de ônus reais, quais são os gravames que tem ali, o que tem ali que me impede de alienar, de doar, de dispor daquele imóvel. E tem muitos advogados que ainda, infelizmente, não conseguem ter essa visão do direito imobiliário e dessas portas que podem se abrir através desses aspectos imobiliários que eu chamo, né? Que é até mesmo um prévio do planejamento. A gente tem, por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho da assessoria jurídica que você pode prestar numa due diligence, por exemplo, para quem está adquirindo imóveis, né? Uma regularização imobiliária que às vezes precisa muito. O cliente chega com uma posse, um justo título, às vezes ele até o imóvel está em nome dele, mas
tem uma irregularidade, o que está no nome dele é o terreno, e hoje tem lá 3, 4, 5 casas construídas que ele não averbou a construção, falta o habite, falta um processo anterior. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância que a gente, como advogado, tem, e temos como ganhar dinheiro, e muito dinheiro, fazendo essa assessoria jurídica nessa parte imobiliária. Não, sem dúvida, Ana, concordo com tudo que você falou, né? E assim, você fez um resumo bem do cenário que nós enfrentamos como advogados imobiliaristas, como as pessoas gostam de falar, enfim. Não sei, a gente pode pegar desde lá de trás, né? Assim, a gente não tem a cultura das pessoas, os nossos clientes, nossos potenciais clientes, eles não têm essa cultura. Os profissionais do direito não têm essa cultura. A gente na faculdade nem existe essa matéria, planejamento sucessório, planejamento patrimonial, não existe nada disso na faculdade, e muito menos se a gente falar um grande ramo aqui, o direito imobiliário, você também não estuda isso na faculdade. Duvido quem está nos ouvindo aqui, advogados que estejam ouvindo aqui, eles tenham estudado direito imobiliário na faculdade. Se estudaram, talvez era aquela matéria eletiva que a gente sabe como é que é. No final da faculdade, finalzinho da faculdade, o cara tá doido para sair fora da faculdade, preocupado com o exame da ordem, preocupado com o TCC, e oferece uma eletiva para ele escolher se quer fazer ou não quer fazer direito imobiliário. E direito imobiliário é exatamente isso que você falou. Ele reúne, ele condensa, ele é interdisciplinar, para a gente resumir, né? Ele vai abraçar vários ramos do direito dentro deles. Então, o profissional do direito imobiliário ele tem que ter uma noção, como você mencionou, né? Sobre família, sobre sucessões, sobre direitos reais, sobre contratos, além, evidentemente, de ter um bom conhecimento da prática na advocacia. Porque você vai fazer assuntos que não são do conhecimento das pessoas, literalmente falando. O que você falou é uma pura realidade. Estou aqui no meu escritório, você também está aí no seu, pelo que me parece. A gente, assim, eu atendo todo santo dia, eu fico, às vezes, até hoje, eu tenho 17 anos como advogado, ainda fico perplexo como é que a pessoa compra um imóvel desse jeito. Aquela compra de boca, ela compra com documento que a gente brinca, documento de gaveta. No papel de pão, né? É isso aí, você já escuta. Ele fala, o cara compra com papel de pão, parece que é um documento feito na padaria, né? Estão tomando um cafezinho na padaria, os caras estão fazendo um documento de compra e venda. Certidão nem se fala nisso, não se fala nada desse assunto. E depois as coisas vão acontecendo e chega para o advogado desenrolar. E aí é um outro aspecto também, né? Como não há profissionais no mercado capacitados e habilitados para atuar nessa área, a mão de obra é escassa. E aí, quando você tem uma pessoa que saiba, especializada nessa área, ele vai destrinchar com muito mais facilidade. Porque, assim, o mercado está lotado de advogados civilistas. Que civilistas, convenhamos, não é nada. Você é tudo, mas não é nada ao mesmo tempo. Então, você percebe que há uma relação aí bem interessante, né? E como você falou, só para a gente pegar aqui a questão da due diligence, né? A due diligence, enfim, como a gente chama. Do meu tempo, a gente chamava de documentação imobiliária, a gente falava aqui sobre a análise da documentação imobiliária. Nada mais é do que você ponderar os riscos daquela transação imobiliária. E as pessoas não têm ideia do que você falou, né? O que você vai encontrar no itinerário dessa due diligence. Porque assim, quando, por exemplo, a pessoa vai comprar um imóvel e você começa a tirar aquelas certidões de praxe para fazer análise daquela compra e venda dos distribuidores, de nome dos vendedores, do local do imóvel, domicílio do vendedor, nome do distribuidor, RGI, evidentemente, fiscal, enfiteuta, aquelas certidões de praxe, muitas coisas começam a aparecer a partir dali. E às vezes eu costumo falar que nesse momento é que surgem algumas pontas soltas para o advogado começar a trabalhar de maneira mais profunda. Às vezes a due diligence que você vende para o seu cliente, que você oferece como um serviço para o seu cliente, é o início de uma operação que você vai estar trabalhando para ele. Então, um exemplo assim muito direto, coisa mais básica. Você tirar uma certidão de R$11 lá na matrícula do imóvel e aparecer uma execução fiscal de débito de IPTU. Uma coisa simples, mas simples para nós que estamos aqui hoje, sei lá, 40 pessoas nos ouvindo, imagine quase todo mundo profissional do direito. Então, advogados, a gente já sabe que não é uma coisa tão complicada. Todas as procuradorias de município do Brasil inteiro, elas têm um programa de parcelamento o ano inteiro. Então, se o problema for esse, da maneira mais simples, eu que estou no centro, eu desço aqui 2 quadras, eu estou ali na PGM, eu faço lá um parcelamento em 48 vezes, 70 vezes, e pago aquela dívida parcelada e resolvo os problemas, a gente vai embora com a escritura e sem problema, escritura, RGI e segue a vida. Só que às vezes não é só isso. Essa pode ser uma das soluções para o seu cliente. Mas às vezes você, como advogado, fazendo, por exemplo, uma análise mais aprofundada, você vai puxar aquela execução fiscal, muitas vezes é uma dívida que já está prescrita, é uma execução fiscal que está arquivada, uma execução fiscal que você vai desarquivar, preço baixíssimo, você vai apresentar uma defesa do seu cliente, por exemplo, lá uma famosa exceção de pré-executividade, alegando a prescrição intercorrente, uma enorme chance de êxito, dependendo da análise que você faça.
O seu cliente, às vezes, vamos imaginar que ele está comprando um imóvel de 1 milhão, que no direito imobiliário não é uma coisa muito difícil de acontecer. Apartamentos, hoje, o cara compra um apartamento de 1 milhão, é um apartamento até mediano. Então, vamos imaginar que tem uma dívida de 50 mil de IPTU. Às vezes, na transação imobiliária, o comprador assume essa dívida, evidentemente, ele vai depreciar o preço, vai abater isso da negociação imobiliária, isso vai ser ponderado na transação, eu não vou amortizar só 50 mil, porque eu tenho outros custos a serem amortizados, e dentro de uma operação imobiliária, às vezes você amortiza, por exemplo, 100 mil, pagando 900 mil pelo apartamento, tendo uma dívida de 50. E se ele tem uma boa consultoria, uma boa assessoria jurídica, às vezes a dívida está prescrita, você vai alegar isso na vara de fazenda pública, vai reconhecer a prescrição intercorrente e não vai pagar dívida nenhuma. Olha o benefício econômico que você trouxe para o seu cliente. Olha as formas de contratação que você pode fazer. Você pode cobrar um valor de início do cliente, cobrar um percentual sobre o êxito. Você tem muito seguro, né? Você está muito tranquilo, você tem muita chance de conseguir ter o reconhecimento dessa prescrição intercorrente. Então, você pode combinar várias formas. E aí entra também a especialidade do advogado, essa versatilidade do profissional. Os advogados estão muito acostumados a cobrar a tabela da OAB ou cobrar êxito. Às vezes você pode estabelecer formas de cobrança dos seus honorários advocatícios que fiquem mais atrativas para o cliente, demonstre a sua fidelidade ao cliente. Quando eu falo com ele que eu estou junto com ele para tentar derrubar essa dívida, eu estou trazendo o cliente para o meu lado, isso é interessante. E eu tenho um pé mais ou menos firme que eu sei que tem boas chances de eu conseguir resolver isso. Então, assim, a maioria dos advogados, não sei, já estou me estendendo muito, mas a maioria dos advogados nem tem o hábito de fazer uma due diligence. Eles nem estão acostumados com isso, eles nem sabem por onde começar. E aí, quando começa a se defrontar com os problemas, começa a chegar numa situação, às vezes, muito delicada. E aí, no seu aspecto aí, que você é especialista na área, né, falar sobre hold, planejamento, no meio do caminho você encontra imóveis que as pessoas pretendem inserir nesse planejamento, como você bem falou, que tem esses problemas, como eu brinquei, tem essas pontas soltas, que o advogado, às vezes, já começa a trabalhar, já começa a resolver, você pode... Um exemplo, né? Você pode cobrar por fases do seu cliente. Então, você, por exemplo, faz uma varredura nos imóveis dele. Vamos acertar essa documentação. Como você mencionou, o imóvel tal é uma posse. A gente pode fazer um uso capião. O imóvel tal está com dívida de IPTU. Vamos ver como é que está essa dívida. Vamos resolver essas coisas. Resolveu tudo, você está começando a chegar perto de começar a construir o planejamento patrimonial. Não é mais ou menos assim, Ana, que a gente faz? Exatamente. Eu falo assim que a gente precisa arrumar a casa do cliente, porque eu não tenho como iniciar um planejamento com a casa bagunçada, né? Eu preciso colocar tudo nas devidas gavetas, organizar o que é imóvel, o que é investimento, o que é imóvel que está em condomínio, às vezes com um irmão, com outro filho, com não sei quem, se tem um divórcio para ser feito que não foi feito, que aparece gente que separada de fato há não sei quantos anos, não fez divórcio, não fez partilha. Então, a gente primeiro tem que arrumar a casa desse cliente, para ele saber onde é que ele está, para ele saber o que ele tem, porque às vezes ele não sabe o que ele tem. Ele acha que ele é dono do imóvel, ele não é, porque ele não registrou, só é dono quem registra. Sim. Então, tem uma irregularidade imobiliária enorme. E aí, antes mesmo de eu vender qualquer planejamento patrimonial e sucessório, por exemplo, a holding, que é um dos instrumentos que eu trabalho muito, eu preciso arrumar a casa dele. E eu vou arrumar a casa dele sendo remunerada, e muito bem remunerada por isso. Tem diversos métodos aí que dá para trabalhar, né? Tem o preço da tabela, tem o time sheet, de acordo com as horas que eu vou desempenhar aquele trabalho ali. Para fazer a regularização disso aqui, eu vou precisar de 8 horas, de 5 horas, de 10 horas. E você faz um levantamento e cobra desse cliente. E você já está fidelizando ele, já está se aproximando, ele está vendo a qualidade do seu trabalho, ele está criando confiança em você. E aí depois você consegue vender vários outros serviços para esse cliente, né? Costumo falar porque tem gente que às vezes quer, por exemplo, fazer uma holding e faz um curso online e acha que pode sair fazendo holding e está colocando para dentro de uma pessoa jurídica, por exemplo, imóveis que estão irregulares, imóveis que ainda não estão com aquela matrícula redondinha, né? Então a gente precisa entender todas essas fases, entendeu? Eu falo assim que o nome do meu curso é Família 360 Graus. Eu preciso olhar para todos os lados dessa família e o patrimônio está incluído nessa família, porque não tem como. Família e patrimônio são duas coisas que tem que andar junto. Você tem conta para pagar, você tem condomínio, você tem PTU, você tem casa, você tem filho, tem escola. Então, se tu não tem patrimônio, meu bem, não tem a família, né? Vai viver sozinho, né? Vai surfar porque não dá. Então, são duas coisas que precisam andar junto e tem que andar junto de maneira organizada, porque se tiver desorganizado, até mesmo, por exemplo, eu não faço nada, tá tudo desorganizado, eu venho a falecer, venho a faltar amanhã,
Como é que vai ficar para esses meus filhos, para esses netos, para essa esposa, para esse marido fazer um inventário? Até ele ter noção, levantar tudo, saber o que aquele falecido deixou, o que está no nome dele, o que não está. Às vezes é uma promessa de compra e venda que foi feita lá de gaveta, que ninguém transferiu nada, que não tem uma escritura definitiva. Talvez vou ter que entrar com uma adjudicação compulsória. Hoje tem a possibilidade da adjudicação extrajudicial. Então, se eu não tenho essa noção dentro desse aspecto imobiliário, eu acabo deixando muito dinheiro na mesa e muito serviço que eu deixo de oferecer para esse meu cliente por não saber, por não me aprofundar, por não ter o conhecimento, né? Então, essa que é a importância, principalmente, por exemplo, em processos de inventário. A gente vê muito irregularidades. Eu posso inventariar a posse? Pode. Você pode inventariar a posse, vai ter que pagar imposto sobre essa posse, está sendo inventariada também. Talvez um outro caminho não seria, talvez, a uso capião, ao invés de fazer o inventário. Então, são N caminhos que a gente tem, né? E que se a gente não conhece, a gente fica limitado. Eu sou limitada ao direito sucessório, só sei fazer inventário, judicial e extrajudicial. Não sei fazer outra coisa. Às vezes eu deixo de oferecer outros serviços, né? Para esse cliente. E, por exemplo, o inventário é um desses temas, que eu sei também que você trabalha muito com isso. Inclusive, é um dos temas também do seu curso. Seu curso está com turma aberta, Haroldo? Não, na verdade, eu fechei inscrições há pouco tempo. Eu estou com uma mentoria que eu estou lançando nova, mas depois a gente bate um papo disso. Tá. Uma mentoria lá que eu montei agora. Você já participou até de uma mentoria minha lá também, né? Eu acho que lembra. Foi a primeira turma de mentoria, a primeira e a única. Eu nunca lancei. A gente está com um projeto novo agora, muito mais completo de uma mentoria, enfim. Mas é interessantíssimo isso que você comentou, e é a pura realidade mesmo, né? Às vezes as pessoas têm uma cultura que acha que porque fez uma escritura, fez um contrato, eu fiz uma escritura, fiz um contrato, é reconhecer firma, então eu sou proprietário. E é esse nível que a gente está conversando. Às vezes a gente encontra clientes nessa percepção. E não estou falando de cliente de baixo poder aquisitivo, não. Clientes com alto poder aquisitivo que têm essa percepção totalmente equivocada das coisas. E você mencionou uns assuntos aqui que é interessante a gente chamar a atenção. Eu costumo brincar que o direito imobiliário está chamando os advogados. E parece que os advogados estão fechando os ouvidos e estão virando as costas. O que a gente mais tem hoje é a desjudicialização do direito imobiliário. Você falou inúmeros institutos aí hoje, nós conversamos aqui, que eu posso enumerar aqui vários deles, que nós conseguimos fazer todos sem nem olhar para a cara de um magistrado, sem você nem botar um pé no fórum. Acabou. Então, assim, desde o básico, que eu sou da época que ainda se fazia só judicial, você tem o divórcio extrajudicial, você tem o inventário extrajudicial, você tem a uso capião extrajudicial. Como a Ana falou, às vezes a pessoa é separada de fato, ou seja, ela nunca fez nada, mas só saiu, foi cada um para um canto, mas quando você olha a documentação, o cara estava como casado. E você vai olhar no RGI, está lá como casado. Ou às vezes a pessoa se casou, está lá como solteiro e também não regularizou isso. É só levar a certidão de casamento ao RGI e averbar. Se casou com a separação total de bens, reconheceu uma união estável com uma escritura pública. Às vezes pode ser uma coisa simples, como essa que eu estou falando, que é coisa que você resolve em, sei lá, 2 semanas. Agora, às vezes, tem coisas mais complicadas. Você tem que fazer um inventário, como você falou, você tem que fazer uma adjudicação compulsória extrajudicial, instituto novíssimo, lançado há pouco tempo. Às vezes, por exemplo, olha aí, ó, você tem também trazido há pouco tempo, você pode ter o cancelamento direto na matrícula da promessa de compra e venda. Então, às vezes, o sujeito prometeu vender um imóvel para o fulano, para o Pedro, e o Pedro não pagou. Mas está registrado na matrícula aquele direito real à aquisição, aquela promessa de compra e venda. Hoje a lei permite, com um procedimento muito simples, você cancelar essa promessa de compra e venda na matrícula, ou seja, retornando a propriedade plena para o proprietário, e aí entra você jogando esse imóvel para dentro da holding que você está fazendo aquele planejamento lá. Então, veja, um imóvel que estaria fora da holding, você consegue, de uma maneira extrajudicial, trazê-lo para a holding. E agora, me atendo bem ao inventário, que é muito comum, né? E a lógica é que a gente trabalha bastante aqui, fazendo hold de planejamento para evitar o máximo ou diminuir o máximo possível, digamos, as dores do inventário, né? Porque hoje é uma situação muito dolorosa se fazer um inventário, apesar da desjudicialização, mas sendo necessário se fazer um inventário extrajudicial, outra coisa. Os advogados mal aprendem, né? Mal sabem ou estudam isso, que para fazer um inventário extrajudicial, 2 questões, né? Não pode ter testamento, não pode ter interessados incapazes. Já está um pouco complicado e errado, porque assim, hoje já é muito pacífico, que mesmo tendo testamento é outro mito, né? A gente podia conversar aqui, né? Na cabeça das pessoas, planejamento sucessório é fazer testamento, né? Então, assim, a pessoa foi lá, o cara morreu, falecido, em vida, fez um testamento, achou que estava tudo resolvido.
Não tá nada, né? Tá nada resolvido. Às vezes tá até pior. Com aquele testamento vai dar mais confusão ainda. É, exatamente. Eu acho que ele vê muita televisão, muita novela, falando que deixou testamento de fulano para Beltrano e acha que tudo resolve com o testamento. Você vai ter vários problemas. Primeiro, cumprir aquele testamento judicialmente, a famosa RAC, Registro, Abertura e Cumprimento de Testamento, que dos males o menor. É um procedimento bem simples, que não demora tanto no judiciário. Quando eu falo não demora tanto, é dentro do time, do tempo do judiciário, que não é rápido, não é uma coisa que você vai fazer ajuizar hoje e terminar semana que vem, mas resolve. E aí pouca gente sabe que mesmo tendo deixado o testamento depois de cumprido, você pode fazer um inventário extrajudicial. Então olha como é que você consegue ir resolvendo as coisas. Mas se você não tiver esse conhecimento, e aí você chega a outro ponto também. As pessoas não conhecem que os procedimentos extrajudiciais, todos eles estão regulamentados pelo CNJ e todos eles são regulamentados pelas corregedorias de justiça dos tribunais de justiça de cada estado. Então, se você pegar o site do CNJ e botar lá, CNJ Inventário Extrajudicial, você vai pegar lá o provimento do CNJ, que regulamenta, que vai esmiuçar, vai detalhar como é que se faz o inventário extrajudicial. Traz vários caminhos. E aí, por exemplo, quem estava conversando aqui agora há pouco sobre o que vai ser feito, imóvel está em inventário, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se você pegar lá o provimento do CNJ, ele traz a previsão, e vamos imaginar aqui, que eu tenho os direitos hereditários da minha família, do meu avô, sei lá de quem, e eu quero ceder para uma outra pessoa. Isso é outro caminho que as pessoas podem fazer. Às vezes os herdeiros não têm patrimônio, não tem capital, liquidez para fazer o inventário ou fazer algum procedimento. Então vamos fazer uma cessão de direitos hereditários para fulano. Já é uma maneira de você se capitalizar. Pouca gente sabe que você, como advogado, você pode assessorar nessa cessão dos direitos hereditários e o cessionário, quem está recebendo nos termos do provimento, tem legitimidade para ele promover o inventário extra. Então veja, às vezes você assessora os herdeiros que querem se capitalizar, e isso é importante para a gente a fins de honorários, obviamente. Então, você cede os direitos hereditários sobre a casa tal que tinha lá, uma casa em Angra, cedeu lá por R$1 milhão para o cara agora é o cessionário, ele pode fazer o inventário sozinho, daquela parte do planejamento daquele imóvel. O provimento hoje autoriza uma escritura para nomeação de inventariante, que já dá um monte de flexibilidade. O cara, como sendo nomeado inventariante para uma escritura pública, ele pode resolver vários problemas, dinheiro em banco, uma PJ que estava lá na junta comercial para ele resolver aquela pendência que está lá. Então tem vários mecanismos, todos extrajudiciais, que você pode pôr na estrada aí e começar a organizar o seu planejamento, né? E fazendo várias questões no caminho de regularização de imóvel, né? E teve até um provimento semana passada, 77, aqui no Rio de Janeiro, possibilitando você fazer a venda do imóvel, mesmo através do inventário extrajudicial, fazer simultaneamente. Aí os tabeliões dos cartórios de notas estão ali analisando como é que eles vão fazer, se vão ser 2 atos, se vai ser no mesmo ato, mas já tem essa possibilidade de você vender imóvel sem precisar de alvará judicial, de uma autorização, nada disso, né? Sim, e aí, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, que isso facilita muito, né? Claro, já vende, assessora na venda, naquele contrato de compra e venda, e também na questão do inventário. Quanto mais rápido a gente termina, mais rápido vem os honorários. E outra questão, já encaminhando para o final, Haroldo, que eu sei que hoje você está com o horário marcado, tem a questão também da nossa assessoria jurídica em termos de manter esse patrimônio, manter esses imóveis, né? E aí, obviamente, quando a gente fala de imóveis, tem muitas famílias hoje que vivem da renda de imóveis, vivem de locação. E aí a outra questão é você apresentar para essa família, através de um estudo, quanto é que eles pagam de imposto de renda, por exemplo, sobre esses aluguéis, que vai ser aí, né, vai variar de acordo com o rendimento, mas chega até 27,5% de imposto de renda, ao passo de que se ele se organizar com esse patrimônio, por exemplo, e começar a alugar dentro de uma pessoa jurídica, uma PJ devidamente constituída para esse fim, com objeto social próprio, ele consegue ter uma redução aí de tributação, que somar da tributação da pessoa jurídica, chega ali em torno de 11,33%. Então, eu ainda não estou falando de planejamento sucessório, eu estou falando só de uma organização patrimonial dessa família, que eu já vou trazer economia tributária para eles, que muitas vezes, e aqui não importa qual é a renda, não importa qual é o nível,
Muitas vezes, poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas têm essa assessoria. Simplesmente você, ao invés de alugar na pessoa física, começar a alugar na pessoa jurídica, né? E você já tem essa economia. Outra questão é compra e venda de imóveis. Também, quem aluga, quem compra muito imóvel de leilão, que é um ótimo, né, negócio que tem a se fazer, e nós, advogados, emprestar assessoria jurídica, essa due diligence, e auxiliar o cliente na arrematação de imóveis, né? E também pessoas que querem vender o imóvel. Será que não tem que fazer uma avaliação se eu vendo esse imóvel na pessoa física ou na pessoa jurídica? Existe uma diferença de tributação, que obviamente vai ter que ver o caso a caso. Se eu vendo um imóvel na pessoa física, eu vou ter que apurar o ganho de capital. Sobre esse ganho de capital, que é a diferença entre o valor que eu comprei e o valor que eu estou vendendo, essa diferença vai ter uma tributação na pessoa física que vai de 15% até 22,5%. As pessoas costumam falar que é 15%. Não, não é 15%, é de 15% a 22,5%. Um ganho de capital de até 5 milhões, a gente fica ali na alíquota dos 15%. Ao passo de que se eu, por exemplo, vender esse imóvel dentro de uma pessoa jurídica, também constituída para esse fim, com objeto social de compra e venda, e classificada lá contabilmente, que a gente chama na contabilidade de estoque, eu consigo reduzir essa tributação para quê? Para em torno de 5,93% a 6,73% sobre o valor da venda. Aqui não é mais ganho de capital, aqui é sobre o valor da venda. E, obviamente, que eu vou ter que analisar o caso a caso, porque nem sempre vai ser vantagem eu tributar sobre a venda, né? Às vezes vai ser mais vantagem eu tributar sobre a diferença, sobre o ganho de capital. E aí o profissional habilitado fazer esse estudo para o cliente, obviamente, né? E poder orientar nessas questões até para fazer um planejamento patrimonial, por exemplo, através de uma holding imobiliária, uma holding patrimonial. Constituição de uma pessoa jurídica em que essa pessoa jurídica vai centralizar aqueles imóveis da família para administrar, para melhorar a gestão, a governança, para alugar esses imóveis e fazer a distribuição de lucros entre os sócios, para, de repente, comprar e vender imóveis. Ao invés de eu arrematar um imóvel de leilão na pessoa física, eu já arremato na pessoa jurídica constituída. E aí, quando eu for vender, vai ser um valor sobre um percentual de em torno de 6 ponto alguma coisa, em cima do valor da venda, que pode ser que, quando o valor ele é muito distante do valor de mercado, né? Eu tenho aqueles imóveis que eu adquiri há 20 anos atrás, está lá no imposto de renda por 100 mil reais, hoje ele vale 1 milhão. Eu arrematei um imóvel de 1 milhão, valor de mercado, mas eu arrematei ele por 50 mil no leilão. Como a diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda é muito díspare, muitas vezes vai ser mais vantagem tributária e econômica eu fazer essa venda numa pessoa jurídica. E aí é isso que eu trabalho muito e é justamente esse o objetivo desse meu curso que está aberto e que você tenho a honra de você ser um dos professores, um dos mentores que tem lá uma masterclass maravilhosa, justamente de uso capião extrajudicial para ensinar o advogado como é o passo a passo, como é que eu posso viabilizar uma uso capião extrajudicial do meu cliente que chegou lá com um imóvel que ele só tem a posse. Antes mesmo de eu jogar para dentro de uma holding, ou de eu fazer uma doação, ou de eu fazer qualquer outro instrumento de planejamento sucessório, eu, né, me valho desse instituto da uso capião, regularizo, arrumo a casa do cliente, entrego para ele uma certidão de ônus reais lá, a matrícula imobiliária no nomezinho dele, que para ele vai ter um valor enorme aquilo ali, e ainda ganho dinheiro fazendo isso. E você é esse professor maravilhoso que vai dar essa aula lá para gente. Queria te agradecer, Haroldo, mais uma vez, por você estar aqui dispondo do seu tempo conosco. Não, o prazer foi todo meu e te garanto que estou aprendendo muito aqui com a sua fala sobre planejamento patrimonial, sobre hold. E é engraçado que você falou muita coisa, estava falando, estava pensando um monte de coisa aqui, né? É interessante que a cultura nossa, sem a gente fechar, né? A cultura nossa aqui desse planejamento, montar uma PJ, organizar o que você vai fazer, botar na PJ, nada contra a categoria dos contadores, né? Mas culturalmente as pessoas têm esse hábito também, meu contador está vendo isso, está abrindo uma empresa para mim e está organizando tributariamente. Sim, cada um no seu espaço, não é o trabalho dele. Para fazer esse planejamento exige muito cuidado, muito esmero, né? Exige muita técnica para você fazer. E você falou muito bem aí, você está de parabéns com esse curso. É um curso, digamos assim, promissor, é um curso bem interessante. Não há no mercado profissionais capacitados como você para dar aula sobre esse assunto e com essa especialidade, com essa profundidade. Recomendo demais a todos, é um tema interessantíssimo. Você também tem aula gravada lá no meu curso, então também fico muito satisfeito.
Ainda mais em saber, como nós conversamos no início, que você foi minha aluna e hoje está voando tão alto, indo tão longe aí com esse teu trabalho. Fico muito feliz. Para mim é um imenso prazer estar aqui. Peço desculpa ter que ser rápido, mas são compromissos profissionais. Eu tenho que sair daqui a pouco para outro compromisso. Fazer uma assembleia, então fazer uma assembleia começa às 7 horas lá, a primeira convocação. A gente tem que correr. Mas, Ana, muito obrigado. Um prazer. Você está de parabéns com o seu curso. Novamente, obrigado pela live, por estar aqui essa oportunidade de estar conversando. Quem estiver interessado, que estiver passando aqui, entra lá no meu perfil, manda um direct. O meu programa de mentoria está aberto, então é um programa diferenciado. Não é que estejam abertas inscrições, não é que estão abertas vagas, estão abertas inscrições para você participar de uma seleção, para você poder entrar na mentoria. Então, tá lá, é só você lá mandar uma mensagem, a gente bate um papo, caminha para o meu suporte, para a minha equipe técnica aí, para te ajudar. Muito obrigado, Ana, pelo convite, foi um prazer imenso falar com você. Um Tá beijo, ótimo. gente, boa noite. Obrigada a todos Tchau. que passaram por aqui. Um beijo, Haroldo.